Olá, amigos. Nós hoje vamos conversar sobre a implantação da metodologia IUP de dinâmica grupal, que é a metodologia eficaz e a única que eu considero que realmente funciona para uma educação inclusiva com responsabilidade. Nós vamos então dar algumas dicas, já que nós estamos recebendo solicitações de diversos professores, coordenadores do Brasil inteiro, a partir do momento que nós divulgamos que aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nós já temos a Escola Municipal Etelvina da Rocha Duro, que todos os professores em todas as turmas já estão com a nossa metodologia e muitos deles já desde o ano passado que já estão admirados com a única turma que estava utilizando essa metodologia, que era a turma da nossa coordenadora, a coordenadora do IUP aqui no Sul, que é a professora Elisângela Risato, que estava coordenando a turma sendo professora da turma do terceiro ano. E agora todos os professores de todas as turmas dessa escola municipal, Etelvina da Rocha Duro, já começam com a nossa metodologia. Ela realmente é uma metodologia que realmente muda tudo, acaba com aquela história do professor Rivotril. O professor entra e sai da escola alegre, feliz, satisfeito, porque não se estressa. Lembrando que nós, no IUP, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos durante todo o processo de implantação e também para apoiar a continuidade disso. Mandem suas dúvidas que nós responderemos em vídeo, etc., para que seja mais fácil, tá? Então vamos ao início de tudo. Tudo começa com a aula de implantação. Então, depois que nós tivermos com tudo preparado para começar, nós temos que mostrar aos alunos o que vai ser feito. Essa aula precursora da implantação é muito importante para que nós tenhamos uma conversa aberta, importante com todos os alunos. Essa aula de implantação, naturalmente, a distribuição das carteiras não será a distribuição em grupos operativos, porque nós temos que ver todos os alunos, todos estarem nos vendo, para conversarmos sobre o que vai mudar. Então é uma aula típica de aula de idiomas, em que os alunos estão em semicírculo, para que nós possamos olhar para cada um deles, observar as dificuldades que tenham no entendimento, para depois, na próxima aula, nós então já começarmos com a distribuição em grupos operativos. Então essa primeira aula é a aula em semicírculo, para nós termos essa conversa com os alunos. Essa distribuição todos os professores fazem quando querem bater um papo, conversar, passar uma mensagem, coisas assim. Essa distribuição em semicírculo também é importante para a assembleia de classe, que é uma coisa super importante na educação inclusiva, que é o momento em que nós estamos conversando com todos os alunos, todos olhando olho no olho, para mostrarmos a necessidade deles incluírem o seu coleguinha com alguma dificuldade, algum problema, algum transtorno, alguma síndrome, coisas assim. Então essa é a primeira aula, é a aula da implantação, é a aula do semicírculo, para estarmos conversando abertamente com todos eles, tirando as dúvidas, para que depois, a partir desse entendimento, da dúvida, etc., vamos à assembleia de classe. E nessa assembleia de classe nós temos certeza que os alunos já estão conscientizados que eles são agentes de inclusão, ou seja, que eles estarão recebendo, apoiando e ajudando aquele coleguinha que está na turma deles agora e que vem com alguma síndrome, transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Para algumas dessas reuniões, é importante que o coleguinha não esteja presente, para que todos estejam preparados sem que o colega se sinta uma pessoa estranha que vai ter que se receber dos seus coleguinhas de turma, tá? Então isso é importante porque o que nós precisamos para essa implantação e para essa assembleia de classe é todos conscientes que tem que manter a autoestima do seu coleguinha com transtorno de síndrome elevada. E manter a autoestima elevada é fundamental para que esse coleguinha, o seu cérebro, esteja trabalhando a seu favor e com isso ele fique alegre, feliz, satisfeito durante a aula e o seu cérebro vai trabalhar para reduzir seus sintomas, da sua síndrome, transtorno, etc. Isso é fundamental. Então esse é o passo 1, que é os alunos em semicírculo
para ter essa conversa franca e essa assembleia de classe. Ok? Em seguida, nós vamos para o passo 2. Na segunda etapa da nossa implantação, já é a aula no formato da dinâmica grupal. Então, como é que estão as carteiras? As carteiras estão em grupos operativos. Então, a depender do tamanho da sala e do número de alunos, nós temos então 5 grupos de 6, 6 grupos de 5, grupos de 4, grupos de 3, dependendo do número de alunos e tamanho da sala. Terminamos tudo, senhor. De cá terminamos tudo aí, ó. Grupo, como é o nome do grupo? Amizade. Grupo da amizade já encerrou. Terminamos tudo. Já acharam aqui? Então, todas as aulas de preferência estarão assim, porque os alunos estarão durante a aula resolvendo em grupo os roteiros que terão sido entregues pelo professor daquela matéria. Então, essa é o ponto 2, que é a distribuição das carteiras na sala. O único momento em que nós mudamos essa distribuição para colocar os alunos em fileira será um momento em que nós achamos que é necessário para fazer uma avaliação diagnóstica individual. Aí, obviamente, se a avaliação diagnóstica é individual, nós temos que botar em fileira mesmo, afastados, para cada um ter a sua prova de avaliação diagnóstica. Eu sempre recomendo essas avaliações diagnósticas no início do ano letivo, em determinados momentos no meio do ano letivo, etc. Para quê? Para que nós tenhamos absoluta certeza do ponto de entendimento de cada aluno em cada matéria. Então, cada matéria, no ensino fundamental 2, no ensino médio e ensino superiores, deve fazer a sua avaliação. Inclusive, eu estou falando de ensino superior também, ensino técnico também. Nós não estamos falando dessa metodologia só para a educação básica, não. É para educação, é para as primeiras séries mesmo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, médio, ensino superior e técnico. Bom, então essa avaliação diagnóstica é extremamente necessário para abrir nossos olhos para uma coisa que nós normalmente ficamos cegos, que é o quê? Descobrir que na nossa turma, mesmo que seja uma turma do 9º ano, com todos os alunos ditos normais, nós temos uma sala multisseriada. Sempre nossa sala é multisseriada. É impossível nós termos todos os alunos com o mesmo nível de entendimento na nossa matéria. Alguém tem um entendimento melhor em matemática, tem uma dificuldade grande em linguística, não consegue interpretar um texto em português, não consegue interpretar um texto de história, de geografia, não consegue entender história porque não consegue abstrair. É muito importante isso, professores de história. Verifiquem que muitas vezes o aluno não consegue entender seu texto, por isso que a avaliação diagnóstica é boa, porque ele precisa ter o aspecto geográfico na mente. Ele não consegue abstrair. Você fala de França, de alguma coisa que está acontecendo na França, ele só vai entender se você mostrar o mapa da França onde ela está localizada. Então, a avaliação diagnóstica é muito importante. Então, esse primeiro ponto é distribuição em grupos. E lembrando que nós devemos, de vez em quando, fazer uma avaliação diagnóstica individual para saber o ponto de entendimento do nosso aluno, para podermos preparar o que vem a seguir. Agora vamos à etapa 3, que é a etapa dos roteiros. O que são os roteiros? É exatamente o ponto que define a educação inclusiva. Ou seja,
para o trabalho em grupo, nós já estamos acostumados, todos os professores estão acostumados a fazer trabalhos em grupo e fazer um roteiro, que às vezes está até no livro-texto. As perguntas estão até no livro-texto, fica fácil, né? Tarefas, tudo. Só que nós estamos numa educação inclusiva, uma educação responsável. Então nós vamos pegar as questões que estão no livro-texto para os alunos que estão no nível daquele ano escolar que está ali. Para os outros que estão em níveis diferentes, nós vamos pegar o roteiro com mesmas figuras, mesmo tema sempre. A aula é sempre no mesmo tema, todos no mesmo tema. Mas para aqueles alunos que estão em níveis diferentes, nós vamos adaptar o conteúdo ao conteúdo, trabalhando o mesmo tema, naquilo que ele entenda daquele tema. O que interessa é que ele esteja sentindo que está aprendendo o mesmo tema que todos os seus colegas, na mesma hora, com você, o mesmo professor, só que num conteúdo que ele sozinho possa ler, entender e responder. Então essa é a adaptação dos roteiros. Então cada roteiro, o roteiro padrão, todo mundo tira do livro-texto mesmo. O roteiro adaptado é uma adaptação que o professor vai fazer no nível daquele aluno que está ali incluído, tá? Agora, isso é por enquanto as editoras não se convencem que devem fazer os livros-texto adaptáveis, com conteúdos adaptáveis, que é um dos capítulos do nosso livro Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Então, tudo que nós estamos falando aqui, que é em poucas palavras e bem rapidinho, nós estamos com isso em detalhe no nosso livro Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável, cujo link, para quem ainda não tem o livro, estará aí embaixo na descrição do nosso vídeo. Então, o link para a compra do livro estará aí. Nós colocamos, inclusive, depois os links dos outros nossos, já que todos os outros também são complementares ao entendimento do aluno, entendimento do filho e entendimento da educação em geral, tá? Então, aí na descrição está o link para quem quiser, quem ainda não tem os nossos livros e quiser adquiri-los, tá? Então, esse é o roteiro, tá? O que nós falamos. Então, o roteiro é entregue um roteiro para cada grupo, se todos estão no mesmo nível, e se tem dois alunos em níveis diferentes, um roteiro para um nível, um roteiro para o outro nível. No decorrer do ano letivo, nós vamos ver que, às vezes, nós precisamos botar mais do que um roteiro para os alunos que estão no mesmo nível, quando nesse grupo está um aluno de inclusão. Por quê? Para que ele veja que não é só ele que tem um roteiro diferenciado, que tenha lá os outros alunos que ele considera que são todos melhores que ele, tem roteiros diferentes também. Então isso é uma estratégia muito interessante para o aluno que se incomoda em achar que ele é o único que tem um roteiro diferente. Então não, a gente faz vários diferentes. Então isso às vezes é bastante simples, você faz perguntas e inverte a ordem das perguntas num roteiro diferente e entrega para aqueles alunos. Então num grupo de 5, por exemplo, você tem 2 alunos no roteiro A, alunos ditos normais, 2 alunos também ditos normais no roteiro B e um aluno ou 2 alunos num nível diferenciado no roteiro C. Então essa é uma estratégia que nós temos usado frequentemente. Então essa é a parte dos roteiros. Se as editoras já estiverem se convencido disso, a partir do ano 2021 é possível, aí nós teremos todos os alunos com seus módulos e nos seus módulos do mesmo ano escolar, todos com o mesmo ano, mesmo que seja um aluno que esteja no nível do 3º ano, mas se ele está na sala do 9º, o módulo dele é igualzinho de todos os outros, 9º ano. Mesma capa, mesmas figuras, mesmos temas, mesmos capítulos, mas os conteúdos são em folhas destacáveis e substituíveis, que as folhas do aluno que está no nível de 3º ano, incluído no 9º, são substituídas pelas folhas que foram baixadas da editora no nível dele. Então esse já é o processo da editora, que tem um capítulo inteiro do nosso livro, que é exatamente para instruir as editoras de como fazer isso. Possivelmente nós teremos algumas já fazendo isso para os livros didáticos de 2021. Ok? Então esse foi o item roteiros. Vamos passar agora para o outro item nosso. Pronto, amigos, agora já é o 4º item, que é o professor itinerante. Então, agora onde vai ficar o professor em tudo isso?
Ele já fez a avaliação diagnóstica, ele já fez aquela aula colocando os alunos em semicírculo para explicar como serão as aulas em metodologia de dinâmica grupal, e ele já preparou os roteiros e já distribuiu os roteiros nos grupos operativos. Agora vamos ver onde ele vai ficar. Ele não vai ficar na sua carteira, ele vai ficar nos grupos operativos. Então o professor é um professor itinerante que vai ficar sentado em cada grupo revezando. Então ele senta no primeiro grupo e conversa com todos os alunos, verifica como está a distribuição, como está a resolução dos roteiros, né? E explica uma coisa, explica outra, orienta e tal, passa para o segundo grupo e assim vai. Durante a aula toda ele vai passando de grupo em grupo. Com isso ele está analisando todos os alunos, ele está acompanhando o desempenho de cada um, ele está fazendo a avaliação diagnóstica, a avaliação processual o tempo todo, está sabendo como vai ser a mudança de alunos em grupos no próximo dia de aula. Então tudo isso ele vai poder fazer e muito mais, porque ele não vai estar afastado dos alunos, ele vai estar no grupo dos alunos. Então aquele aluno, por exemplo, que é super tímido, que nunca consegue tirar dúvida com ele, é só cutucar ele se não está entendendo nada. Aliás, nem precisa, porque ele está vendo que o aluno não está entendendo. Então, com esse sistema de professor itinerante, que ele passa a ser um professor mediador, já que os alunos são os protagonistas da própria aprendizagem, os alunos estão tentando resolver aquele roteiro e ele está ajudando. Ele está ali mediando, explicando uma coisa, outra, passando para outro grupo, anotando, avaliando. Até em alguns momentos, por exemplo, o aluno tem uma dúvida. Eu tenho recomendado que ele nem tire aquela dúvida. Ele pergunte para os outros alunos da sala: alguém aí já conseguiu entender a questão 3 do roteiro C, etc. Aí se alguém disser: eu já resolvemos aqui, você pode vir explicar para o grupo daqui? Ou seja, utilizar os próprios alunos, um para explicar ao grupo do outro aquilo que eles já estão sabendo. Então, essa é a função do professor, que passa a ser um mediador, observador, avaliador constante, tá, de todos os alunos. Tá? Então, agora vamos passar para o próximo item, lembrando que tudo isso está no nosso livro Inclusão Responsável. Tá? Agora, nessa última etapa, é o aluno agente de inclusão do dia. O que é isso? Nós sempre temos na nossa sala de aula alguns alunos que nós não precisamos nos preocupar em relação à tarefa escolar, porque ele sempre resolve tudo em casa, ele já tem uma cultura de aprendizagem, de estudo, né? Estudo para aprender. Esses alunos nós podemos, de repente, no grupo dele, vamos que o grupo dele tem um aluno, ou a gente põe ele num grupo em que tem um aluno que está no nível bem diferenciado, bem abaixo. Só que ele recebe o roteiro dele para ele levar para casa para responder. E para a sala de aula ele recebe o roteiro igualzinho ao do aluno de inclusão. Então ele senta naquele grupo de 5, os outros colegas dele estão resolvendo o roteiro padrão, e ele está com o roteiro igualzinho ao do outro aluno, ele senta do lado do aluno como se não soubesse nada. Aí ele começa a resolver, o aluno olha para ele: o seu roteiro é igual ao meu? É, o mesmo tema. Ah, que bacana. Só que uma das estratégias que nós temos feito, já fizemos várias vezes, nós pedimos para esse aluno, que é o agente de inclusão do dia, para ele tirar dúvidas com esse aluno que tem uma necessidade educacional específica sobre o roteiro que ele está fazendo. E isso faz com que a autoestima desse aluno, que aí o aluno com a necessidade educacional específica vai explicar a ele como fazer. E vai se sentir muito bem. E pasmem, o aluno dito normal também se sente muito bem, porque ele está ajudando esse aluno a ter a sua autoestima elevada. Ele conseguiu, de alguma maneira, fazer com que o aluno com necessidades especiais ensine a ele alguma coisa e se sinta muito bem. Então, isso tem sido feito, cada professor bole uma maneira, crie uma maneira diferente, para que esses momentos existam, e com isso a gente colabora mais ainda para a elevação da autoestima do aluno com necessidades educacionais específicas. Ok? Então, esses foram as dicas para a implantação da metodologia IUP de dinâmica grupal. Lembrando que no nosso livro, Inclusão Responsável, tem tudo isso em detalhes, inclusive aquele capítulo que eu falei sobre a dica para as editoras prepararem o módulo adaptável. A primeira editora que fizer isso vai ganhar o mercado, porque todo mundo vai querer um livro ou um módulo que seja facilmente adaptável, podendo os pais que compraram o módulo
da série que o filho dele foi incluído, e poderá baixar os conteúdos adaptados diretamente do site da editora. Então, em vez de milhares de professores terem que adaptar o conteúdo, a editora adaptará o conteúdo para milhares de professores. Então, isso é uma coisa muito humana, é um processo bastante humano, que nós só precisamos ter diretores, dirigentes, profissionais das editoras que sejam humanos também, para saber que, ao fazer isso, eles estão melhorando a inclusão do país inteiro e fazendo com que haja realmente uma inclusão responsável, que todos aprendam de verdade e que não haja aqueles movimentos de alguns professores, de alguns pais até, querendo acabar com a educação inclusiva, porque ninguém está sabendo o que fazer. Então, utilizando essa nossa metodologia, que nós estamos dando de graça para vocês, e quem quiser ter mais detalhes, adquira o livro, estude e tire dúvidas conosco, e em todas as nossas palestras, cursos, etc., nós tiramos dúvidas também, né? Com isso, a educação inclusiva não precisará ser mudada, não precisaremos de leis específicas para mais nada diferente. Aliás, não precisaria nem de lei de inclusão, porque para um professor que se sinta responsável pela sua profissão, ele sabe que ele precisa exatamente disso, de entender como cada aluno aprende, adaptar a aula dele ao entendimento de cada aluno, e com essa metodologia tudo fica mais fácil. Tá? E o aluno está se transformando em protagonista da sua própria aprendizagem. Ele estará ativo durante todo o processo da aula. Ok, gente? Forte abraço para todos vocês.